Mateus 16, 21 ao 27. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Essas três classes aqui, anciãos, sacerdotes e escribas, eram as três classes hierárquicas que constituíam o judaísmo daquela época. Você tem os anciãos, que representavam os juízes, os sacerdotes, que eram a autoridade maior, e os escribas, que eram aqueles que copiavam a Torá e a interpretavam. Então, todas essas três pessoas são três pessoas de cargos e posições importantes. E tais pessoas, tanto os sacerdotes quanto os escribas e tanto os anciãos, precisavam ter um grande conhecimento das escrituras. E eles, de fato, o tinham. E é interessante porque Jesus ele vai dizer sofrer muitas coisas justamente daqueles que mais tinham conhecimento. O que significa isso? Não significa que nós não temos que ter conhecimento, como alguns argumentam por aí. Significa que eles tiveram um coração tão duro que, mesmo sabendo que Jesus era o Messias, não reconheceram por conta do seu egoísmo, por conta da sua inveja. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim rejeitaram ele. E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, basicamente, esse versículo ele vai falando várias coisas, um resumo do Evangelho. Ressuscitar ao terceiro dia, morrer, pontos fundamentais, ele vai descrevendo. Agora, o que fica interessante é quando ele pega aqui, mas Pedro, ele ouve isso que Jesus está dizendo, que ele vai sofrer, que ele vai para Jerusalém, que ele vai ressuscitar, que ele vai morrer. E Pedro ouve aquelas coisas e não entende o que Jesus está dizendo. E Pedro chega até Jesus, o texto vai dizer, tomando de parte, ou seja, chamando ele em particular, começou a repreendê-lo. Veja só, Pedro começou a repreender Jesus. Veja só. E o que Pedro dizia? Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Veja só a mente carnal de Pedro. Ele chega em Jesus e ele fala, Senhor, para com isso. Que história que é essa que você vai morrer? Para de fazer essas coisas. Não vai acontecer isso com você, não. Você é o nosso Messias. Você tem que triunfar. Você tem que ser rei. Que história que é essa que você vai morrer? Para com isso. Olha só, veja só. O evangelho triunfalista que começou aqui, aquele brotar no coração de Pedro. Mas Jesus, veja só, ele, no caso aqui é Jesus, porém voltando-se, disse a Pedro, veja só o que Jesus vai dizer sobre essa assertiva de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Veja só que interessante. O texto diz, Pedro disse. Então, olha só. Só que Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Veja que Pedro falou algo que era contra os planos de Deus, era algo que vinha do maligno. Pedro foi influenciado por Satanás. Veja só. E olha só, que me serves de escândalo, ou seja, de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Veja só, aqui você já mostra uma coisa importante. As coisas de Satanás são totalmente contrárias às coisas de Deus. O pensamento que ele vai promover às pessoas é contrário ao pensamento de Deus. Ele não compreende as coisas espirituais. Veja só o contexto.
Pedro chega em Jesus e fala: para com isso, Senhor. Você é rei, você tem que triunfar, não vai acontecer isso. Que história que é essa de sofrimento? E Jesus fala: você não está compreendendo o quê? As coisas de Deus, o plano espiritual de Deus. Então ele repreende Satanás aqui. Veja só a seriedade disso aqui. Mas só as coisas que são dos homens. Então você vê que a mente de Satanás é uma mente carnal, é uma mente que não compreende as coisas de Deus. Você tem ali Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo que nós, a igreja de Cristo, temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo. Nosso pensamento é nas coisas espirituais, como diz Colossenses, como diz Filipenses. Mas aqui está escrito que as coisas de Satanás, que as pessoas que andam como Satanás, que as pessoas que estão agradando a Satanás têm uma mente contrária às coisas de Deus e vão começar a fazer isto, vão começar a entender as coisas de modo carnal, não vão discernir as coisas do Espírito e vão começar a se opor aos planos e projetos de Deus, sempre pensando na carne. Não, mas que história que é essa? Você tem que prosperar, você tem que ser o melhor, você não pode sofrer, você não pode ficar doente, você tem que somente ganhar, você não pode perder, e coisas assim do tipo. Mente carnal é o que Jesus está repreendendo nesse texto aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, veja só, quem aqui é discípulo de Jesus? Pois é, se nós somos discípulos de Jesus, discípulo significa aprendiz, significa aluno, aquele que segue Jesus. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Então vamos ver o que Jesus disse para nós que seguimos a Ele, que somos seus discípulos. Então vamos lá. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, ser o meu discípulo, me seguir, renuncie-se a si mesmo. Olha só. Ou seja, o que é isso? Renunciar a si mesmo é renunciar à sua vontade, o seu desejo. Então, obviamente, você como uma pessoa, você tem desejos. E Jesus fala, muitas das vezes esses desejos terão que ser deixados de lado para que o propósito de Deus se cumpra. E é justamente por isso, você vai ter que renunciar a certos prazeres e desejos. Só que as pessoas que andam conforme a mente de Satanás vão dizer, para com isso, sabe? O que você ganha renunciando disso, deixando de fazer isso, não é? Você é fanático, você isso, você aquilo, mas Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, existe aqui um mundo espiritual. As pessoas te julgam como louco, mas Jesus diz que até mesmo a loucura foi usada por Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. E ele continua, tome sobre si a sua cruz, ou seja, o seu sofrimento. Eu já vou chegar nessa parte aqui da cruz. Tome sobre si a sua cruz, carregue o sofrimento. Mas tem uma revelação muito maior aqui em cima da cruz. E siga-me. Então veja só, ele fala para seguir ele como último. Ele primeiro fala, se renuncie. Então ele fala, deixe de lado os prazeres. Tome sobre si a sua cruz, ou seja, carregue o sofrimento. Ou seja, você renunciou os seus prazeres. Saiba que por conta disso terá implicações. Leve o testemunho, carregue o testemunho da cruz. Leve o sofrimento que vai advir por você ter escolhido ser meu discípulo. E aí depois, siga-me. Olha só que interessante. Ou seja, você tem uma ordem. Primeiro você precisa se renunciar. Então você primeiro precisa entender os propósitos, o que é ser um cristão de verdade. Então Jesus está dizendo, se você quer vir após mim, primeiro compreenda que você vai ter dificuldades, que você vai ter que renunciar a coisas, que você vai ter que sofrer e que muitas das vezes a vontade de Deus será diferente da sua e que muitas das vezes muitas pessoas dirão a você que você está louco, que você está fanático, justamente porque você segue a palavra, tá? E aí depois de você ter essa mente,
de você estar consciente, então me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que quiser salvar a sua vida, ter os prazeres aqui, não é ganhar. Então a ideia aqui é aquele que quiser cuidar da sua vida. Então eu quero salvar. Então renunciar a si mesmo é você deixar a sua vida de lado. Mas se você se ama, se você é a melhor pessoa, se você é arrogante, se você é soberbo, então você quer salvar a sua vida. E Jesus fala que aqueles que andarem segundo este proceder irão perder, ou seja, irão ser condenados, porque estarão andando segundo os propósitos de Satanás, não segundo os propósitos de Deus. E quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, se renunciar, tomar a sua cruz, levar o testemunho de Cristo, perseverar em meias dificuldades e sofrimentos, em meias deboches, então esse é Shalá, ou seja, será salvo. E é um detalhe aqui que Jesus ele vai dizer: quem perder a sua vida por amor de mim. Então não é simplesmente você perder a vida, é você perder porque você é um cristão, você é um discípulo, então é por amor a Cristo. E também aqui não é hipocritamente, é por amor. Você realmente ama a Cristo e leva a Cristo até as últimas consequências. E Jesus ele faz uma análise aqui. De que adianta, de que aproveita o homem ganhar tudo, ter todos os prazeres, fazer tudo o que ele quer, ter tudo o que ele conseguir e no fim ir para o inferno? É isso que ele vai fazer, essa que é a análise. Você quer salvar a sua vida? Você quer ter prazer? Você quer ter dinheiro? Você quer fazer tudo o que você quer? Você não quer ter repreensões? Você não quer ter um modo, um padrão de vida? Quer ser rebelde? Ele fala: de que adianta você ter tudo o que você quer, ter essa liberdade, ter este prazer, se você for para o inferno no final? Então, basicamente isto que Jesus está dizendo aqui. E ele conclui de novo. E ele vai fazer outra afirmação. Ou, quem dará ao homem em resgate da sua alma? Aí veja só, como que Jesus ele vai colocando os tópicos. Primeiro ele diz: de que adianta eu ter tudo o que eu quero se eu for para o inferno? Aí ele muda a pergunta: o que o homem poderá dar em preço de sua salvação? Tipo assim, eu vou fazer tudo o que eu quero e depois eu vou lá e compro a minha salvação. É essa mentalidade que Jesus está aqui combatendo. Ele fala: não, peraí. O que o homem pode dar para ser salvo? Nada. Como diz um salmo, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Olha como ele já fala de um sentido espiritual. Eu vou vir com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele vai recompensar de acordo com o que nós fizemos. Então veja só, o que o homem pode dar para ser salvo? Nada. A salvação não se compra, a salvação não se vende, não tem como você ter comércio com a fé. Isso é condenado por Jesus aqui. E ele fala: quando eu vier, cada um será julgado de acordo com o que fizer. Então esse texto é um texto forte, é um texto que não é pregado por muitas pessoas, é um texto esquecido, mas é um texto muito importante onde Jesus ele descreve aqui todo o Evangelho. Esse versículo, Mateus 16, 21, 27, ele descreve todo o Evangelho. Que ele seria morto, que ele sofreria, que ele ressuscitaria e as consequências disso. De que nós iremos ser chamados de louco, de que as pessoas não irão compreender o porquê que nós deixamos de fazer certas atitudes, o porquê que nós tomamos certas atitudes. E quem anda de acordo com a mente de Satanás e não com a mente de Cristo, não irá compreender e discernir as coisas espirituais. Você vê Nicodemos lá em João capítulo 3. Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos vira para Jesus e fala: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho. Eu posso voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja só, dando a entender, o Nicodemos aqui parece tentando criar uma doutrina de reencarnação,
Peraí, então eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, reencarnar? Jesus refuta a ideia da reencarnação aqui. Aí você vê, Nicodemos interpreta carnalmente. Jesus responde: aquele que não nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus refuta, não tem nada de reencarnação aqui. Ele fala: aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra, aquele que não se moldar à palavra e do Espírito, das coisas espirituais, não pode nascer de novo. Aquele que não tiver a mente de Cristo. Então Jesus, além de refutar a reencarnação aqui, ele mostra o contraste entre você ter uma mente carnal e você ter uma mente espiritual.